Nesse início, eu vou falar um pouco sobre o procedimento que mostra a equivalência entre os autômatos finitos determinísticos e os não determinísticos. Então, a gente vai ver como transformar um autômato não determinístico em um autômato determinístico, tá? A gente vai ver que a classe das linguagens aceitas tanto pelos autômatos não determinísticos como pelos determinísticos é a mesma. Isso significa que o não determinismo, no caso dos autômatos finitos, ele não adiciona poder computacional aos autômatos. Algumas vantagens de ter o não determinismo, por que a gente introduziu esse conceito? Bom, a primeira vantagem, vocês devem se lembrar da aula passada, é que é mais fácil de projetar. Então, às vezes, aquele autômato que aceita todas as cadeias de um alfabeto AB e termina com um AB, por exemplo. Pode ser maior, né, e até um pouquinho mais difícil de pensar na forma determinística. Quando a gente tem um autômato não determinístico, sai de uma forma mais direta o projeto desse autômato. Em geral, os autômatos não determinísticos, eles são menores também, contêm um número menor de estados, então a gente vai falar que eles são mais sucintos, e principalmente eles vão ser úteis para provar teoremas. A gente vai ver algumas equivalências ao longo do curso, a gente vai ver que todos esses formalismos são equivalentes para a mesma classe de linguagem. Então, o nosso teorema desse começo de aula é: qualquer linguagem que pode ser reconhecida por um autômato não determinístico pode ser também reconhecida por um autômato equivalente determinístico. Então, a gente vai ter aqui o autômato não determinístico, a gente vai chamar ele de N, de não determinístico, e o determinístico de M, e a linguagem reconhecida, lembra dessa notação L de N, é a linguagem reconhecida pelo autômato. Desses dois autômatos são iguais, então a gente pode falar que um autômato é equivalente ao outro. A primeira parte dessa prova, para a gente falar que os dois formalismos são equivalentes, seria como transformar, né, um determinístico em um não determinístico. Essa parte não precisa ser provada, porque basta com que a gente mude lá aquela função de transição. Basta a gente modificar essa função para que ela mapeie não apenas em um estado, mas sim em um conjunto de um único estado. Então, se Q ao ler A vai para P, desculpa. Então, aqui no nosso formalismo não determinismo, a única diferença é que a gente continua indo para P, mas agora a gente usou essa notação aqui de chaves para determinar que é um conjunto de estados. Então, mapear um determinístico para ele ser não determinístico é só mudar a notação que a gente utilizou. Bom, agora, para mostrar que o não determinístico é equivalente a um determinístico, a gente precisa de uma prova, né? E a prova que a gente vai fazer aqui vai ser uma prova por construção. Isso significa que a gente vai mostrar um procedimento para vocês. Um algoritmo passo a passo de como transformar as especificações de um autômato não determinístico em um equivalente determinístico. Lembrando que equivalente significa que ele reconhece a mesma linguagem. Se a gente tiver um autômato não determinístico, a versão equivalente dele, a gente está chamando aqui de M, ela vai ser um autômato onde a gente vai ter um novo conjunto de estados, que a gente está chamando aqui de QD, e esse novo conjunto de estados equivale ao conjunto das partes. Então, todos os subconjuntos que podem ser gerados usando o conjunto de estados Q do autômato não determinístico. Então, vamos considerar inicialmente que o nosso conjunto da nossa nova máquina determinística são os subconjuntos da máquina não determinística. Tá? O alfabeto do autômato equivalente continua o mesmo, a gente vai ter outra função de transição, o estado inicial a gente vai ver que ele é o mesmo, e a gente vai ter um novo conjunto de estados de aceitação. Então, isso aqui também vai ser novo. Então, lembrando, como que a gente reconhece que esse autômato aqui é não determinístico? A gente vê que aqui no estado inicial Q0, lembrando que quando a gente tem uma seta vazia aqui, indica que esse é o estado inicial, e quando a gente tem esse estado com dois círculos em volta dele e uma corzinha diferente, é um estado de aceitação. Só pode ter um estado inicial e podem ter vários estados de aceitação. Nesse estado Q0, a gente já consegue ver o não determinismo, porque quando tem a transição considerando o símbolo 0 do alfabeto, você pode tanto ficar em Q0 como ir para Q1. Então, esse aqui é um autômato não determinístico. Para a gente gerar o autômato determinístico equivalente, o primeiro passo vai ser considerar aqui, ó, todos os subconjuntos do nosso conjunto de estados Q. Então, todos os subconjuntos são os conjuntos de tamanho 1,
depois os conjuntos de tamanho 2, depois o conjunto de tamanho 3. Agora, a gente vai representar um subconjunto QI, QJ e até QK como o estado QIJK. Então, a gente vai só concatenar esse aqui, esse Q0, ele equivale ao subconjunto Q0, o Q1 equivale ao subconjunto Q1, o Q2 ao subconjunto Q2, agora o Q01 equivale ao subconjunto Q0, vírgula, Q1. Então, se a gente voltar em um slide anterior, você vê aqui os subconjuntos. O que eu fiz nessa transição aqui foi só mapear os subconjuntos em um estado único, que vai ficar mais fácil para a gente descrever a nossa máquina aqui. Então, lá no nosso estado novo, nosso conjunto de estados novos, que é o QD, a gente vai ter estados nesse formato aqui, I, J, K, que significa que eu juntei o estado QI, QJ e QK. A gente tem o estado inicial como o mesmo anterior, né? Então poderia ter colocado aqui direto Q0, não precisava ter mostrado como um outro estado. Então aqui na nossa tabela de transições, a gente já está vendo o Q0 indicando que ele continua como sendo o estado inicial. E o conjunto de estados de aceitação, que é o nosso F, ele vai ser o conjunto dos estados em QD, todos os estados que contêm pelo menos um estado de aceitação do autômato não determinístico. Então, aqui no nosso exemplo, do lado esquerdo, a gente tem o autômato não determinístico. Quais eram os estados de aceitação? Somente o Q2. Todo mundo que tiver que tiver como dentro do subconjunto, né, tiver representando o estado Q2, que ele era um estado de aceitação, passa a ser, então, também estado de aceitação. E lembrando que a gente usa essa estrelinha nessa tabela de transições para denotar quais são os estados de aceitação. E agora, por último, a gente tem que definir a função de transição. Tá? Então, a gente acabou de criar um novo autômato, dado esse aqui do lado esquerdo, que é o autômato finito não determinístico, a gente está criando aqui do lado direito o autômato finito determinístico. A gente tem aqui só 3 estados, enquanto aqui que a gente tem 7 estados. Ó, o número de estados é 2 elevado a n menos 1. Só que a gente vai ver daqui a pouco que muito desses estados, eles vão ser descartados porque eles vão ser considerados como estados não alcançáveis. Mas, inicialmente, o procedimento vai considerar que existem esses estados. Você pode considerar que eles existem. Então, esse autômato não determinístico vai ser equivalente a esse aqui do lado direito. A gente já vai ver o desenho dele, mas, por enquanto, a gente vai construir no formato de tabela. Então, essa nossa tabela mostra que a gente continua tendo os 2 símbolos do alfabeto, 0 e 1. A gente tem vários estados aqui, lembrando que cada estado representa um conjunto. Esse estado, por exemplo, é o conjunto Q0, Q1 e Q2. Por ele possuir o conjunto, dentro do conjunto um estado de aceitação, ele passou a ser também considerado um estado de aceitação na nova máquina determinística. E agora, a parte mais interessante é a nossa função de transição. Lembrando que a função de transição é aquela função que vai mapear os elementos do domínio onde você tem um estado com um símbolo e para qual estado que o seu autômato vai. Quando ele estiver no estado Q, lê o símbolo A, ele vai para um estado P. No não determinístico, ele pode ir para um conjunto de estados. Agora, no determinístico, ele só vai para um ou nenhum estado, ou vai ser indefinido. O que a gente está dizendo aqui? Ó? Que a função de transição para um estado P e JK, então se a gente tiver PI e JK, lembre-se, ele está representando que é PI, PJ, PK. Tá? Então ele está representando esses estados que estão aqui. Ó. Essa função de transição na máquina determinística, eu vou deixar aqui de verde, ela é igual ao que a gente teria na máquina não determinística, por isso está um N aqui, quando a gente considera a união de todos esses estados ao processar o A. Então, se ao processar o A, estando em PI, PJ e PK, eu vou para QX, QY e QZ, lá no meu autômato determinístico equivalente, eu vou para o estado que corresponde ao conjunto desse subconjunto aqui, QX, QY e QZ. Vamos fazer aqui um exemplo que vai ficar bem mais claro.
Nesse exemplo aqui, a gente está no estado Q0. O que está dizendo aqui em cima? Está dizendo que a transição de Q0 ao processar o A, no nosso símbolo é o 0, primeiro que eu vou analisar esse aqui. Então, ao processar o 0, para onde que vai o Q0? Bom, ao processar o 0, o Q0 ele pode ficar tanto aqui nele mesmo, ou ele pode ir para Q1. Certo? Então, o caminho para onde Q0 vai é Q0, 1. Porque ou ele vai para Q0 ou ele vai para Q1. Ele está indo para o subconjunto Q0, Q1. E aqui na nossa definição, quando a gente está em Q0 e a gente processa o A, a gente vai para Q0, Q1. Então, lá na minha função de transição do autômato equivalente, a gente deve ir para o estado Q01. Tá? Vamos fazer mais um aqui. Q0, ao processar o 1, para onde será que ele vai? Vamos olhar lá na máquina de estados e a gente vai ver que, ao processar o 1, ele pode ficar apenas em Q0, ele não vai para nenhum outro lugar. Então, a resposta aqui é que ele fica em Q0 também. Tá? Continuando, se a gente está em Q1 e lê o 0, bom, se está em Q1 e lê o 0 não vai para lugar nenhum, então é indefinido. Quando a gente usava a notação para autômato não determinístico, a gente falou que era um conjunto vazio. Quando é autômato determinístico, ele não está indo para conjunto, ele está indo para estados. E aí a gente definiu esse símbolo como símbolo do indefinido. Ele não está indo para lugar nenhum. Poderia não preencher a tabela, mas aqui só para ficar claro. Bom, se eu estou em Q1 e tenho o 1 como entrada, Q1 ao processar 1 vai para Q2. Em seguida, a gente está em Q2. Q2, ao processar o 0, não vai para lugar nenhum. E ao processar o 1 também não vai para lugar nenhum. Então, esse aqui também é indefinido. Agora sim, vamos ver uma situação diferente. Estamos pensando aqui no 0 e 1. Então, quando eu estou pensando no 0 e 1, eu vou vir aqui substituir no nosso procedimento. 0 e 1 é igual à função de transição do autômato não determinístico quando tem o subconjunto Q0 e Q1. Para onde que vai quando a gente tem o subconjunto Q0 e Q1? Quando a gente está em Q0, ao processar o 0, que é esse símbolo que a gente vai analisar primeiro. Então, ao processar o 0, estando em Q0, eu vou para onde? Bom, estando em Q0, ao processar o 0, eu vou tanto para Q0 ou para Q1. Então, a resposta inicial aqui é Q0, Q1. E quando eu estou em Q1, então Q0 já foi resolvido. E quando eu estou em Q1, ao processar o 0, eu vou para onde? Não vou para lugar nenhum. Então, a resposta é só essa aqui. Significa que na máquina não determinística, se eu estiver com aquela configuração de ter uma cópia em Q0 e outra cópia em Q1, as próximas duas configurações vão ser Q0 e Q1 de novo. Então, o próximo estado do nosso autômato determinístico, que simula essas diferentes cópias da máquina do não determinístico, vai ser Q01. No próximo exemplo, a gente vai pensar no Q01 quando processa o 1. Então, Q0 e 1, quando processo 1, eu venho aqui, Q0, ao processar 1, vai para onde? Continua em Q0. E o Q1, ao processar 1, vai para onde? Vai para Q2. Então, agora, o resultado da nossa função programa, que é aquela função estendida para conjuntos e para cadeias, o resultado foi o conjunto Q0, Q1. No nosso procedimento, quando vai para Q0, Q0, Q2. No nosso procedimento, quando vai para Q0 e Q2, ele deve ir para Q02, que é o estado que simula essas duas configurações da máquina não determinística. Então, aqui embaixo é Q02. Deixa eu consertar o meu 1 aqui, para parecer que é 1. Beleza. Certo? E assim por diante, a gente pode ir calculando, um a um aqui, a gente vai ver que... eu vou pular aqui alguns estados, e eu já discuto o último com vocês. Esse aqui vai dar Q01, Q0, aqui vai dar indefinido, aqui vai dar Q2, e o último aqui, ó, Q012. Bom, Q012 é a união de todo mundo, todos os três estados. Bom, qual que vai ser o resultado da união dos três estados?
Vamos olhar aqui. Quando a gente está em Q0, Q1 e Q2, e a gente processa o símbolo 0, qual que é o resultado disso? Bom, se eu estou em Q0, o resultado é Q0 e Q1. Então, aqui vai para Q0 e aqui vai e também para Q1. Se eu estou em Q1 e processo 0, não vai para lugar nenhum. Se eu estou em Q2, processo 0 também não vai para lugar nenhum. Então, o resultado desse aqui é Q0, 1. Enquanto que, se a gente está interessado em processar o símbolo 1, já vai ser um pouquinho diferente. Quando a gente está no Q0, ao processar o 1, eu fico no Q0. A resposta aqui é Q0. No Q1, ao processar o 1, eu vou para Q2 agora. E Q2 não tem transição para lugar nenhum, então a transição desse aqui é Q0, 2. Certo? Então a gente acabou de construir aqui uma tabela da função de transições que equivale ao autômato finito determinístico que processa o mesmo conjunto de cadeias, né, a mesma linguagem desse autômato não determinístico aqui. Qual que é o conjunto desse autômato? Bom, aqui a gente consegue fazer várias iterações com zeros e uns, então tanto faz. Então a gente pode dizer assim que o primeiro símbolo, primeiro não, né? Primeiro a gente vai ter uma cadeia de qualquer cadeia gerada pelo alfabeto 0 e 1 vai ser processado aqui. Em algum momento, a gente vai chegar no final da cadeia, e quando esse final for 0 e 1, significa que a gente vai fazer essa transição aqui, e depois essa transição aqui, finalizando em um estado de aceitação. Ou seja, esse autômato aceita todas as cadeias que são finalizadas por 0 e 1. Vamos ver o autômato equivalente, que vai ser o autômato dessa tabela de transições aqui. Olha só, o autômato equivalente está aqui. É exatamente a tabela que a gente acabou de desenhar. E aqui a gente consegue analisar que você pode ter vários uns, pode ter vários zeros, e aí em algum momento, né, você vai ter pelo menos um zero, aqui você pode ter mais zeros, e depois um 1. Só então, no final da sua cadeia, quando tiver 0 e 1, é que ela vai poder ser aceita. Só que aqui tem outras transições também, então quer dizer que você pode recomeçar a processar. A gente vai ver na aula 3 como descrever isso usando um outro formalismo, que vão ser as expressões regulares. Vai ser um pouquinho mais simples para enxergar. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de que só quando chega em 0 e 1, que a cadeia pode ser aceita. Então você vai ter um monte de coisa aqui, WI mais 1, tal, até que chega em 0 e 1, são as cadeias aceitas. Tem uma coisa interessante para a gente ver aqui, ó. Eu já estava esquecendo de falar, quais estados estão sendo representados na figura? Q0, Q0 e 1 e Q0 e 2. A nossa tabela tem 7 estados e a nossa figura só tem 3. Por que isso está acontecendo? Porque esses são os únicos estados que são alcançáveis a partir do estado inicial. Então, o Q0, Q0 e 1 e o Q0 e 2 são os únicos estados alcançáveis. Vejam, a gente tem também o estado Q1. Então, existe o estado Q1. Esse estado Q1, quando o processo 1 ele vai para Q2, existe também o estado Q2. O Q2 não tem saída para lugar nenhum, mas ninguém chega, né, no estado Q1. Ele não acontece em nenhum desses lados aqui, nenhuma das colunas da nossa tabela. A gente podia ter algum outro aqui, ó, Q1, 2. Q1, 2 também existe, ele vai para Q2, quando o processo 1, mas ninguém chega também nesse estado. E o Q012 também existe. E esses dois aqui, que eu desenhei por último, são estados ainda de aceitação, né? Eles existem, mas como eles não são alcançáveis, a gente pode descartar esses estados da nossa representação depois. Vejam, quando é o 0, ele vai para Q0 e 1, então ele chega aqui num estado que é alcançável, e quando ele tem o 1, ele vai para o Q02, que é aqui. Percebam, eles não estão conectados no sentido que não tem como chegar nesses estados, partindo aqui do estado inicial, que é Q0. Então, a gente pode considerar que esses são estados inúteis e vão ser descartados na hora de a gente representar isso no nosso computador. Tá? Então, a gente chama esses estados de estados não acessíveis. São aqueles estados que, a partir de Q0, você não chega neles, e uma boa prática é você, ao invés de criar toda aquela tabela, né, uma boa prática é você partir no de Q0 e ver quais são os estados que são alcançáveis, e aí sim gerar os novos estados e verificar se apenas quando um estado é apontado, quando você aponta para esse estado,
você considera o cálculo daquela linha na tabela de transições. Tá? Essa é uma questão de implementação, mas só para mostrar para vocês que, na maioria das vezes, esse número que a gente falou aqui embaixo, de 2 elevado a n menos 1, é um número exponencial, né? Poderia levar a um crescimento muito grande do número de estados, mas na grande maioria das vezes isso não acontece, porque o que a gente vai ter são muitos estados inacessíveis. Tá? A gente tem aqui um outro exemplo de autômato não determinístico. Nesse exemplo aqui, a gente tem, para o estado Q0, uma transição 0 que permanece em Q0, e outra transição 0 que vai para Q1, então logo é um autômato não determinístico. Se ele é um autômato não determinístico, a gente pode calcular o autômato equivalente desse autômato não determinístico. Um autômato determinístico, né? Então, eu vou construir aqui a nossa tabela. Essa nossa tabela, ela é composta, então, pelos mesmos símbolos do autômato anterior. E agora os conjuntos, os estados, né, que vão representar os subconjuntos, vão ser Q0, Q1, e esse aqui é Q0 e 1. Nesse caso só tem 3, é bem menor, né, do que o anterior. Então, a gente deve analisar as transições, dá para a gente olhar direto aqui no nosso autômato. Quando a gente está em Q0, se a gente tiver um 0, a gente vai ficar tanto em Q0 ou em Q1. Significa que vai para Q0 e 1. Se a gente está em Q0 e tiver 1, também a gente fica em Q0 por causa dessa transição, ou a gente vai para Q1. Então, mais uma vez, Q0, 1. Quando a gente está em Q1, se tiver uma transição 0, não vai para lugar nenhum. Não tem seta saindo com 0. Então, o resultado aqui é indefinido. Enquanto que, quando a gente está em Q1 e tem o símbolo 1, a gente vai tanto em Q1 como Q0. Quem representa o subconjunto Q0 e Q1 é o estado Q0, 1. E agora, para o subconjunto Q0, 1, quando a gente está processando 0, ou ficou no 0, ou veio para o Q1. Então, é ele mesmo, vai ter um auto looping aqui. E quando a gente está no Q0 e Q1, se processar o 1, pode ficar no Q0, ou pode ir para Q1, aqui também Q1, aqui também Q0. Então, esse é o autômato determinístico equivalente para essa máquina que a gente está vendo aqui, chamada de N9. Ele está desenhado aqui no próximo slide. E aqui a gente tem um estado também que nunca vai ser alcançado. Deixa eu desenhar ele aqui para a gente. Primeiro, a gente tem Q0, continua sendo um estado inicial. Depois, a gente tem que todo mundo que fizer parte de pelo menos um elemento do estado de aceitação do autômato não determinístico também vai ser estado de aceitação. Então, são esses dois. Por quê? Porque dentro deles tem Q1, que é o estado de aceitação. E agora vamos desenhar, né, esse autômato para a gente ver que Q0 é o estado inicial. Quando tem o processamento de 0, ele vai para Q0, 1, que é um estado de aceitação. Então, a gente tem assim. Quando tem o 1, ele também vai para o estado Q0, 1. Agora, o Q1, quando tem o 0, ele não vai para lugar nenhum. Quando tem o 1, ele vai para o estado Q0, 1. E o Q0, 1, quando tem o 0, ele vai ficar nele mesmo. E quando tem 1, ele também fica nele mesmo. Então, é um looping aqui, Q0 e 1. Vejam, mais uma vez, nesse exemplo, a gente tem um estado aqui inalcançável. O Q1 nunca vai ser alcançado. Logo, a gente pode descartar toda essa linha aqui, que representa tanto o Q1 como a transição dele. Aqui eu tinha até esquecido, né, de colocar. A transição dele era para o 1, então aqui era uma transição para o 1. E por isso que aqui na figura a gente tem só esses dois estados, e você pode considerar que isso aqui pode ser eliminado, então você pode economizar espaço na hora de representar esse seu autômato determinístico na memória. Vejam que ele é determinístico porque não existem duas transições que levem para uma mesma transição que leve para lugares diferentes. Sempre que você está num estado, esse estado, ao processar um símbolo da cadeia de entrada, só te leva para um outro estado. Então, é uma função de transição e não um mapeamento. Tá? Para completar essa parte, a gente precisa provar que o mecanismo funciona.
Então, a prova formal se dá pelo método de indução, onde a gente vai ver que, na verdade, a função de transição da máquina determinística, partindo do estado inicial, que é zero, ao processar a cadeia W, leva para um conjunto IJK, que é o mesmo conjunto que, se a gente partisse do estado Q0, na máquina não determinística, a gente ia chegar em um conjunto aqui, QIJK. Esse estado é o estado que representa, então, todas as possibilidades ao processar a cadeia W usando a máquina não determinística. Com isso, a gente tem que a função de transição vai chegar em um estado de aceitação somente quando a função de transição da máquina não determinística chega também em um estado de aceitação. Portanto, quando a gente mostra isso, a gente mostra que as duas linguagens são iguais, logo os dois autômatos são equivalentes. E provando por indução, a gente consegue fazer essa prova genérica para qualquer autômato não determinístico, mostrar que vai existir sempre uma máquina equivalente determinística. A prova é feita por indução, a base da prova é para uma cadeia de tamanho zero, então a cadeia vazia. A gente vai mostrar primeiro que isso vale para a cadeia vazia. A função de transição, quando a gente processa a cadeia vazia partindo de Q0, vai para Q0. Por definição, foi a definição que a gente tinha lá na hora de criar essa função de transição. Isso só acontece, né, quando, iniciando em Q0, ao processar a cadeia vazia, você chega no conjunto que contém apenas Q0. Isso é verdade por definição. A gente cria uma hipótese, então, muito parecido com quando a gente provava coisa lá em matemática, por indução, só que aqui o tamanho da indução vai ser o tamanho da cadeia que a gente quer provar. Então, a gente vai supor que é verdade, que ao processar uma cadeia W de tamanho N, você chega em um estado Q, U, V, W, C e somente C. Quando você processa com a máquina não determinística, você chega em um conjunto, no conjunto de estados equivalente que está sendo representado por esse estado aqui. E o passo da indução vai ser você mostrar que para uma cadeia de tamanho N mais 1, então a gente vai acrescentar aqui um caractere apenas, o caractere A, esse caractere é do alfabeto. A cadeia tem tamanho N mais 1, então você vai mostrar que o mesmo vale para uma cadeia de tamanho N mais 1. Tá? A gente sabe que a função de transição estendida para uma cadeia WA é o mesmo que aplicar a função de transição para a cadeia W e depois para a cadeia A. Então, com isso, a gente pode reduzir, então, o nosso processamento, que era de uma cadeia de N mais 1, para uma cadeia de tamanho N. E a gente sabe que, por hipótese de indução, isso é verdade que, para uma cadeia de tamanho N, quando a gente chega em conjunto UVW, é porque na máquina equivalente não determinística, a gente chegou nesse mesmo subconjunto, que representa aquele estado QUVW. Tá? E, por definição, o que falta para a gente é processar aqui esse único símbolo aqui, que é o A. Com isso, a gente tem que processar WA é igual a QIJK, C e somente C na máquina não determinística, processar WA também é igual a QIJK. E se o Q final pertencente a um desses estados aqui, né, QIJK, for o estado de aceitação, pela definição a gente sabe que o estado QIJK aqui de cima está representando também também é de aceitação, sempre que tem pelo menos um ali de aceitação. Portanto, a gente garante que as linguagens são iguais. Tá? Depois vocês podem olhar com calma essa prova por indução e aí tentar acompanhar passo a passo. A ideia aqui é só dar uma intuição para vocês de que a gente vai provar com base no tamanho da cadeia. Certo? Então, essa era a nossa parte sobre equivalência de autômatos determinísticos e autômatos não determinísticos.